tarde, meus amigos. Mais um programa Iluminações. Estamos aqui trazendo para vocês o nosso 22º programa e vamos falar sobre a arte de ler. É com muita alegria que estamos dando início a mais um Iluminações pelo canal Arte Agora, falando sobre um tema tão fascinante, pois a leitura é um meio de transmissão de conhecimento. É a expressão das ideias ao longo da história humana. A leitura não é apenas uma habilidade técnica, mas também uma prática cultural e social que moldou a identidade dos povos e culturas ao longo dos séculos. Trataremos dessa arte, a arte de ler, sob suas mais diversas formas e sem a pretensão de esgotar o assunto. Será que traçado uma linha do tempo, considerando que até os grandes leitores da história, como Platão, Aristóteles e Virgílio, foram influenciados por textos literários, filosóficos e científicos que ainda hoje são debatidos e estudados. Mas em que consiste a arte de ler? Em latim, legere significa ler e também colher. Émile Faguet, escritor francês do final do século XIX, inicia sua obra A Arte de Ler, escrita em 1912, trazendo as reflexões de Saint-Beuve, segundo o qual o crítico é somente um homem que sabe ler e que ensina os outros a lerem. Fecha aspas. Com essas palavras, a indagação feita anteriormente é respondida pelo citado autor, dizendo que é uma arte que se define segundo o objetivo a que se propõe, deve, sem dúvida, nos fazer perguntar por que lemos. É para nos instruir? É para julgar obras? É para nos dar prazer? E, dessa forma, esmiuçando tais objetivos na citada obra, apresenta como conclusão que, entre aspas, a arte de ler é a arte de pensar com um pouco de ajuda. Por consequência, tem as mesmas regras gerais que a arte de pensar. Deve-se pensar devagar, deve-se ler devagar. Ler é pensar com o outro, pensar o pensamento de outro e pensar o pensamento que o outro sugere conforme ou contrário ao seu. Fecha aspas. E prossegue Faguet dizendo que, aspas, cada um sente que há uma arte de ler. E se a leitura não oferecesse nenhum perigo, não haveria necessidade de arte para a ela se abandonar. Pelo contrário, a leitura, tomada certas precauções, é um dos meios de felicidade mais experimentado. Ela conduz à felicidade porque conduz à sabedoria. E ela conduz à sabedoria porque dela vem, sendo seu próprio país, onde naturalmente aprecia levar seus amigos. De acordo com o professor Cláudio Fernandes, em um artigo publicado no site História do Mundo e Curiosidades sobre a História da Leitura, o texto situa os estudos na história da leitura, entre os mais importantes estudos históricos da segunda metade do século XX, e representa um fértil campo de compreensão da história. Segundo o mestre pesquisador, a história das práticas de leitura está intimamente associada à história dos suportes de acomodação da escrita. Esses suportes podem ser desde as tabuinhas com escrita cuneiforme da antiga Mesopotâmia até a escrita virtual dos monitores de computador, passando por rolos de papiros, códices, escritos em pedra, escritos em couro, entre outros. Esses suportes determinaram ou, no limite, contribuíram decisivamente para moldar a prática da leitura em cada época específica. Por exemplo, nas sociedades antigas em que a escrita era um privilégio dos sacerdotes, escribas e demais pessoas ligadas a funções hierárquicas, a leitura era, por definição, uma prática oral e coletiva. Lia-se em voz alta para uma grande quantidade de pessoas,
Aprendia-se com maior frequência de cor vários textos literários, como era o caso da educação das crianças em Atenas, que decoravam e recitavam os trechos das epopeias de Homero. Uma curiosidade apontada pelo citado professor em seu texto é que, segundo o mesmo, a prática da leitura silenciosa, isto é, o hábito de leitura individual e em silêncio, só nasceu com os monges copistas na Idade Média. E nasceu nesse contexto específico e com esses atores sociais, em razão das circunstâncias nas quais eles estavam inseridos. Os monges que tinham por dever a cópia, isso é, a réplica de manuscritos, fossem clássicos, gregos e romanos, ou cristãos, e o ornamento dos códices, livros em que era inserida a cópia, com iluminuras, a arte de ilustração nos códices, necessitavam de um ambiente silencioso que favorecesse a leitura atenta e a precisão para o trabalho. Desde então, essa prática de leitura silenciosa laicizou-se, tornou-se comum, sobretudo após a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV. E conclui o citado professor em seu artigo que no século XVIII, com o advento do romantismo literário e das feiras de livros em várias cidades europeias, a prática da leitura tornou-se um hábito realmente popular e com grande impacto na sociedade. Merece destaque o fato de que, ainda segundo o autor, aspas, a leitura de panfletos políticos e escritos filosóficos dos iluministas mobilizou em grande parte os burgueses da França à ação revolucionária de 1789. Um dos principais representantes dos estudos sobre a história da leitura, o historiador Roger Cartier, dedicou-se a perceber o impacto que as práticas de leitura exerceram naqueles que ele denominou comunidades interpretativas ao longo da história. A relação que temos hoje com a leitura, por exemplo, está associada intimamente às construções de hábitos sociais dependentes da tecnologia, como a tela de computador e a internet. A leitura pode se dar de várias formas. Vejamos agora, nas palavras da escritora e poetisa Bernadette Bruto, uma de suas formas. Atendendo ao convite do programa Iluminações do canal Arte Agora, conduzido por Cláudia Guerra, trago para vocês algumas reflexões sobre a arte da leitura. Com relação a essa arte, que ela é diversificada, porque a leitura ela pode proceder de diversas maneiras, como leitura dinâmica, leitura reflexiva, leitura oral, leitura crítica. Eu vou me ater à leitura oral, que é uma das coisas que eu tenho mais me utilizado ultimamente, ok? Então, falando em leitura oral, aquela que a gente expressa oralmente o texto que está num livro, num artigo, num poema, eu trago algumas dicas para vocês e uma indicação de um livro que fala sobre a arte da leitura de uma forma geral, que vale a pena ser lido. Então, com relação à leitura oral, a nossa expressão da forma como é que eu posso trazer dicas para vocês. Então, ao ler um livro, é interessante pegar bem no livro. São uma das primeiras lições que aprendemos na escola. Então, segurar bem o livro. Depois, o que é que a gente pode fazer? Sempre postura e clareza. Postura de como você segura o livro, como você está na frente de um palco ou num vídeo, e a pronúncia das palavras. Lembrar dos R's, dos S's, ter um ritmo que seja fácil,
nem muito devagar para cansar o ouvinte, nem muito rápido que eles não possam apreender o que você está verbalizando, ok? E antes de mais nada, lê o texto antes de você ler para outras pessoas, para não se deparar com alguma palavra que você no momento não tenha familiaridade e fique difícil de expressar. Pronto, eu acho que essas dicas também ler oralmente é uma arte, essa arte de ler da forma oral. E desejar que vocês experimentem sempre este gosto por ler em voz alta, que nos traz um bom aprendizado e que nos recorda a nossa infância e também um passado em que umas liam para outras dentro da própria casa. Na verdade, não há uma única arte de ler, mas várias tão diferentes quanto o são as diferentes obras. Uma para os livros de ideias, outra para os de sentimento, as peças de teatro, os poemas e os romances. Isso sem falar naqueles escritores obscuros e mesmo os maus escritores. São essas várias artes de ler que vamos, uma a uma, tentar aprender. A leitura envolve o sentimento de interpretação, uma vez que atribui um significado aos pensamentos e às emoções passadas pelo texto. Envolve a imaginação e a sensibilidade do leitor, na medida em que expande seus horizontes por novos mundos, culturas e novas experiências. Como visto anteriormente, segundo Émile Faguet, em sua obra Arte de Ler, publicada no início do século XX, aspas, a arte de ler é a arte de pensar com um pouco de ajuda. E o leitor pode extrair o prazer do contato com os livros, identificando primeiramente os objetivos da leitura e os diferentes tipos de livros, bem como suas particularidades. Tal afirmação faz do autor extremamente atual em sua obra escrita em 1912, considerando o excesso de informações dos dias atuais, em que essa otimização da leitura se faz essencial. Ao integrar leitura e arte, seja no contexto educacional ou pessoal, criamos experiências enriquecedoras que estimulam a criatividade, a imaginação e o pensamento crítico, tornando a leitura uma prática dinâmica e profundamente significativa. E por falar na leitura como uma prática dinâmica e profundamente significativa, destaco neste momento uma enriquecedora contribuição para a reflexão sobre o tema, sob um outro aspecto, o envolvimento do leitor com o texto no exercício da leitura. O escritor e cronista Romero Falcão, em conversa informal sobre a leitura de um determinado livro da vez, em um clube de leitura do qual fazemos parte, manifestou-se, entre aspas, entediado com a narrativa, o que inclusive foi corroborado por alguns outros integrantes do mesmo clube. Então, conhecedora do profundo saber literário do amigo escritor e de sua prática de leitor quanto mais, eu o desafiei a falar mais sobre esse, aspas, tédio literário, ao ler essa obra, que segundo o qual ele estaria se arrastando para ler e com muito esforço tinha chegado à página 40 do largado livro, e largado o livro. Então, tendo aceitado o desafio, o meu amigo escreveu o seguinte texto, que agora vou compartilhar com vocês. Tédio. Numa conversa num grupo de leitura, comentei que um diabo de um gato vendeu milhões de livros mundo afora. Pois bem, abandonei o tal livro na metade. A história, tediosa e melosamente infantil, não me deixou avançar. Uma amiga provocou. Escreva sobre o tédio de um livro. Na hora, não levei a sério, mas o troço ficou me futucando.
Já eram 10 da noite, justamente o horário em que minha geriatra me fez jurar por todos os santos que eu não escreveria mais para não ativar o cérebro e mandar o sono para as cucuias. Desobedeci. O que é uma leitura tediosa? Para mim, é um cavalo manso, uma cobra sem veneno. O que é um livro tedioso? São palavras que não furam os olhos. O que é uma leitura tediosa? É uma maneira certinha de dizer as coisas sem se arriscar, sem provocar. O que é uma leitura tediosa? É uma mulher que não trai. O que é uma leitura tediosa? É um livro asseado demais, asséptico. O que é um texto tedioso? É uma linguagem sem força, uma morte sem dor. O que é uma leitura tediosa? É algodão doce numa boca sem sal. O que é um texto tedioso? São páginas ou uma tela blindadas contra a ironia, o sarcasmo e a podridão humana. O que é uma escrita tediosa? Não é o tema. Pode-se escrever sobre uma porta. O problema é dizer apenas que a porta abre e fecha. Abre para o meu amor passar e fecha para a maldade do mundo não entrar. Tenha paciência. Haja tédio. O que é uma crônica tediosa? É esta ladainha terrivelmente tediosa. Romero Falcão é cronista. Muito obrigada, Romero, pela sua participação, como sempre, abrilhantando o nosso Iluminações. O nascimento do gosto pela leitura. Desde cedo, na infância, a leitura proporciona às crianças o despertar imaginativo que as conduz pelos caminhos criativos, sonhos, medos, buscas e descobertas de maneira incontrolável. O mundo fantasioso da imaginação infantil é ilimitado e capaz de transformar as mais difíceis situações em relatos e soluções impensadas. A escritora francesa Michelle Petit, estudiosa desde os anos 90 das questões que envolvem a escrita, a leitura e o lugar do leitor, na qualidade de pesquisadora do Laboratório de Dinâmicas Sociais e Recomposição dos Espaços do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da Universidade de Paris, revela em suas investigações a contribuição da leitura para a construção da identidade das crianças, dos jovens e adultos, bem como para a sua reconstrução após uma situação de perda emocional significativa. Segundo a pesquisadora, aspas, a psicanálise e a psicologia cognitiva assinalaram a importância para o despertar sensível, intelectual e estético das crianças, das trocas precoces que a mãe ou a pessoa que a representa tem com o bebê, fecha aspas. E prossegue, aspas, sabemos hoje como são preciosos para o desenvolvimento psíquico os momentos nos quais a mãe se dedica ao seu bebê fazendo um uso lúdico, gratuito, poético da linguagem. Quando canta para ele uma pequena canção, ou quando lhe diz uma parlenda acompanhada de um gesto de ternura, sem outro objetivo além do prazer compartilhado das sonoridades das palavras. Fecha aspas. Ela destaca que em todas as culturas do mundo aprende-se primeiro a música da língua, sua prosódia, que não se ensina, mas se transmite e cantigas de niná, parlendas, rimas infantis, que são uma forma de literatura, são colocados à disposição das crianças. Sob outro aspecto, envolvendo a capacidade de sonhar da criança, que pode ser estimulada pelo adulto, diz a autora que os contos, os mitos, a ficção, a literatura também são transmitidas a ela universalmente ou quase, para alimentar o seu pensamento e iniciá-la na língua da narrativa. E arremata dizendo que no início da vida, a mãe fala então à criança, sonha o mundo ao lado dela. É a mãe quem apresenta e os olhares são desviados para um terceiro polo que ela vai nomear. E em todas as culturas do mundo, antes de balbuciar as primeiras palavras, os bebês começam um dia a apontar o dedo para alguém que se encontra perto deles. Então, o adulto nomeia o que foi indicado: um cachorro, um gato, o avião.
Os livros ilustrados constituem, nesse caso, é bom lembrar, suportes excelentes que enriquecem esses momentos de olhares conjuntos. Michel Petit prossegue afirmando que o gosto pela leitura deve muito à voz. Se nenhuma receita garante que a criança lerá, a capacidade de estabelecer com os livros uma reação afetiva, emotiva e sensorial parece ser de fato decisiva, assim como as leituras orais. Na França, o número dos grandes leitores é 2 vezes maior entre os que se beneficiaram de histórias contadas pelas mães, todos os dias, do que entre os que não ouviram nenhuma. E conclui a citada autora dizendo que antes do encontro com o livro existe a voz materna, ou em alguns casos paterna, ou ainda em certos contextos culturais da avó, ou de uma outra pessoa que cuida da criança que lê ou conta histórias. No início está a recepção e a voz. Ler, apropriar-se dos livros é encontrar o eco longínquo de uma voz amada na infância, o apoio de sua presença sensível para atravessar a noite, enfrentar a escuridão e a separação. A propósito, ouçamos agora o que nos diz minha filha Maria Eduarda, que desde cedo despertou o gosto pela leitura e ela nos conta sua experiência, vindo a estudar letras e tornar-se professora, exercendo sua profissão com muita dedicação e entusiasmo. Olá, pessoal do canal Arte Agora e do programa Iluminações. Eu me chamo Maria Eduarda e eu sou filha de Cláudia, apresentadora do programa Iluminações. E estou aqui para falar do que me fez leitora, né? Ela pediu para que eu falasse sobre os livros, né? O que me tornou leitora. E eu estou aqui junto dos meus livros, um dos meus livros favoritos, né? Alguns na minha prateleira. E, bom, primeiro quem me inseriu no universo da leitura, eu diria que foi a minha avó, né? Minha avó, ela, desde criança, eu nem sabia ler ainda, ela já me apresentava os livros, lia para mim, né? E também meu pai e minha mãe, obviamente, nunca deixaram faltar nenhum livro, né, que eu quisesse. Era algo que sempre eles incentivaram com muita alegria, né, muito gosto em me dar livros para ler. Além disso, né, eu tenho a memória, por exemplo, da minha avó me levando para autografar um livro de Ruth Rocha, né, a autora Ruth Rocha, autografando Marcelo Marmelo Martelo, né, e eu sempre gostei de contos de fadas, das histórias e gibis da Turma da Mônica. Nas minhas memórias eu lembro muito de ler esse tipo de livro. E depois, adolescente, né, começando a ler literatura em língua inglesa, né, porque minha paixão é pela língua inglesa, eu gosto muito, sou professora de letras e eu dou aula de literatura inglesa, em língua inglesa, literatura dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países que falam a língua inglesa. E aqui eu tenho um dos meus livros favoritos, que é Beloved, de Toni Morrison. É uma narrativa extraordinária, belíssima a forma como ela conta uma história tão trágica. E aqui também tenho Shakespeare, né, que é um dos são as histórias fantásticas que ele conta, que falam sobre o ser humano. E hoje em dia eu acho que o que faz uma obra ficar na nossa memória é justamente essa possibilidade de conversar sobre ela, as múltiplas formas de interpretar e de se falar sobre a obra, né? Então,
Até hoje se fala e se estuda Shakespeare, por exemplo, a própria Toni Morrison, porque são obras que são autores, né, que deixaram nas suas formas literárias possibilidades de inúmeras interpretações. Então é isso que me fez leitora, o que me faz gostar de uma obra, justamente as possibilidades, né? São as possibilidades de se falar sobre, se discutir e conversar sobre, abrir debates sobre uma obra. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu agradeço desde já a participação de Maria Eduarda, abrilhantando o nosso Iluminações sobre a arte de ler. O efeito curativo da leitura e o espaço do leitor. Ao pesquisar a relação de adolescentes e jovens adultos habitantes de bairros populares das periferias francesas, a citada pesquisadora Michelle Petit ficou impressionada com o que estes declararam de forma espontânea a respeito da importância que a leitura teve ao proporcionar a construção de um sentido para as suas vidas. A capacidade de construir sentido está detalhada na obra de Petit, dizendo a obra de Michel Petit, intitulada A Arte de Ler ou Como Resistir à Diversidade, com tradução de Arthur Bueno e Camila Boldrini, publicada pela editora 34 em 2009. O escritor português Afonso Cruz, em sua obra O Vício dos Livros, publicada em 2024, apresenta um texto muito interessante sob o título A Morte perante os Livros fica sem poder, e que diz assim: em Jalan escrevi sobre um episódio especialmente espirituoso contado por Rosa Monteiro, em A Louca da Casa, passado com uma escritora argentina, Gabriela Cabal, sobre a possibilidade da leitura, através da curiosidade, do entretenimento e da distração, afastar a morte. Gabriela Cabal disse numa conferência que um leitor tem a vida muito longa, muito mais longa do que as outras pessoas, porque não morre até acabar o livro que está a ler. O seu próprio pai, explicava Gabriela, tinha demorado imenso a falecer, porque vinha o médico visitá-lo e, abanando tristemente a cabeça, garantia: não passa dessa noite. Mas o papai respondia: não, nem pense. Não se preocupe, não posso morrer, porque tenho que acabar o outono do patriarca. E assim que o médico ia embora, o pai dizia: tragam-me um livro mais grosso. Enquanto isso, amigos do meu pai, que eram saudáveis, fartavam-se de morrer. Por exemplo, uma pobre senhora que só foi ao médico fazer um check-up já não saiu, acrescentava Gabriela. É que a morte também é leitora. Por isso, aconselho a que andem sempre com um livro na mão, porque quando a morte chega e vê o livro, espreita, para ver o que estamos a ler, tal como eu faço no autocarro e distrai-se. Devemos levar esta ideia a sério, e não, como tantas vezes se faz, como uma historieta para corroborar aquele que deveria ser chamado de efeito Sherazade. Um estudo de Yale, a mais, mas limito-me a este exemplo, realizado entre pessoas com mais de 50 anos, adianta que ler 30 minutos por dia fará viver, em média, mais 2 anos. Se não for pelo prazer de ler, talvez devamos ler pela nossa saúde. Assim sendo, pergunta-se: para que serve a leitura? Em uma vasta literatura a respeito da arte de ler, em outra de suas obras, a pesquisadora Michelle Petit, desta feita no livro Ler o Mundo, com tradução de Júlia Vidili, publicada em 2019, ao responder à indagação título no capítulo 2, para que serve a leitura, diz que, aspas, a importância da leitura raramente é explicitada, como se fosse óbvia. No entanto, segundo o PISA,
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é um sistema mundial de avaliação de desempenho escolar, focado prioritariamente na leitura, matemática e ciências, ao longo dos últimos 30 anos, a rentabilidade escolar esteve no cerne da maioria das indagações sobre a leitura. E mesmo que alguns sejam bons alunos sem serem leitores e vice-versa, em 2000, os resultados destacaram que o rendimento escolar em leitura e escrita estava diretamente ligado ao gosto pela leitura. Os de 2009 vão no mesmo sentido. Essa prática seria um investimento para o sucesso escolar. E prossegue a autora no sentido de que, dentre os transmissores da cultura escrita, a principal alternativa a todas essas abordagens utilitárias consistiu em reivindicar o simples prazer de ler. Interessante abordagem sobre o gosto pela leitura e descoberta do prazer de ler faz a escritora Bruna Martioli, em seu livro intitulado É Tempo de Morangos, Reflexões sobre Livros. Diz a autora que ler é um gesto de confiança e empatia. Nós nos entregamos a alguém por meio das palavras e, página a página, enxergamos o mundo pelos olhos do outro. Acolhemos o autor como quem acolhe um novo amigo, com curiosidade, abertura e a esperança de encontrar ali algo que amaremos do fundo do coração. Existe na leitura esse pacto implícito do eu te reconheço. É por isso que voltamos a certos livros que elegemos autores como favoritos e construímos com eles um universo sonoro. Aqui abro um parênteses para dizer que concordo integralmente com a autora. Como a leitura sempre fez parte do meu universo, na adolescência, quando conheci a obra de Érico Veríssimo, através da coleção de livros do autor que tinha em casa, de imediato me encantei com suas histórias e com o seu modo de escrever, descrevendo tão nitidamente os espaços e lugares onde se passavam suas histórias, que podíamos nos transportar para lá como se já tivéssemos realmente conhecido. Esta é a foto da coleção de Érico Veríssimo, que conheci na minha adolescência. Da mesma forma, a descrição de seus personagens, que, embora fictícios, eram tão simples e real, que nos fazia conhecê-los intimamente e, por vezes, até nos permitia antecipar a reação que teriam diante de um fato durante a leitura da história, de tão íntimo que nos tornávamos. Depois, lendo a obra Solo de Clarineta, volumes 1 e 2, pude compreender a mágica quando o próprio Érico Veríssimo conta como construiu a maioria de seus personagens. Diz ele que o fazia através de pessoas da própria família, as quais tinha o hábito de observar enquanto convivia e anotar características peculiares que depois serviriam de inspiração para a sua criação do personagem em sua obra. Assim, ao conhecer o escritor Érico Veríssimo, lendo e relendo suas obras, me reconheço hoje como escritora ao construir meus personagens e as minhas histórias, ratificando assim a afirmação da autora Bruna Martioli, segundo a qual ler é um gesto de confiança e empatia. Dentro do contexto do programa, faremos uma excursão agora sobre a origem dos livros e sua importância enquanto uma forma de arte e sua integração com os demais gêneros. Achei interessante falar um pouco da história da origem dos livros como ferramenta, o veículo e instrumento, em seus mais variados formatos, na prática dessa encantadora arte atemporal e universal. Tendo como fonte de pesquisa um artigo do professor Reiner Gonçalves Souza, publicado no site História do Mundo, Curiosidades sobre a Origem dos Livros, e intitulado Origem dos Livros, diz o mesmo que os livros percorreram um longo caminho na história. Nas palavras do citado professor, o Egito Antigo. No Egito Antigo, o ancestral dos livros foi concebido através do papiro.
Transformada em atividade importante, a escrita no papiro era exclusivamente executada por uma classe de escribas, responsáveis pela leitura e fabricação dos textos oficiais e religiosos. Pesquisadores apontam que as peças de papiro mais antigas, já encontradas, foram concebidas há 3.000 anos antes de Cristo. Para se organizar, esses documentos, as folhas de papiro eram pregadas umas às outras, formando um único rolo. Por volta do século X a.C., a organização dos documentos escritos ganharam maior funcionalidade, com a invenção dos pergaminhos. Apesar de não terem a mesma praticidade dos encadernados, essa base material foi de suma importância para a preservação de importantes textos da antiguidade, como a Bíblia Sagrada e os escritos de alguns pensadores no mundo clássico. Vale a pena frisar que a qualidade e a resistência dos pergaminhos era superior à do papiro. A concepção do livro encadernado já era tentada nessa época. Para tanto, pegavam os pergaminhos disponíveis e realizava-se a organização de cada uma das supostas páginas, conhecidos como códex, códice em português. Essas primeiras edições facilitaram a locomoção e manuseio dos textos escritos. Já nos fins da antiguidade, por volta de 404, São Jerônimo registrou uma extensa teoria sobre formas pelas quais seria possível produzir um livro. No período medieval, o acesso ao mundo letrado ficou praticamente restrito aos clérigos. Boa parte dos livros ficava enclausurada sob a proteção dos mosteiros e tinham sua sabedoria conservada pelo demorado trabalho dos monges copistas. Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Igreja teve um papel fundamental para que vários textos da cultura grega e romana fossem conservados. Em tal época, era comum que as chamadas iluminuras decorassem o rodapé e os parágrafos dos livros com belas imagens. Em 1954, o processo de fabricação e divulgação dos livros sofreu um salto qualitativo gigantesco com a invenção da prensa. Desenvolvida por Johannes Gutenberg, essa máquina permitia que o processo de fabricação dos livros fosse dinamizado. Apesar da importância do feito, observamos que na Idade Moderna, a leitura e a escrita ainda se conservavam atreladas aos privilégios desfrutados pelas elites. Ler e escrever eram prazeres ainda destinados aos nobres e burgueses enriquecidos. O século XIX, como filho das inovações tecnológicas, marcou uma época de grandes produções. Vale frisar que o processo de liberalização dos Estados nacionais teve grande influência na disseminação do ensino público e no consequente incremento do número de leitores. Com o barateamento dos custos de produção, a leitura passou a atingir grandes parcelas da população. A partir de então, nasceram os famosos e ainda bastante procurados best-sellers. E, por fim, diz o citado professor que, companheiro da escrita, os livros tiveram grande importância para a realização de registros históricos, a compilação de leis e a divulgação de ideias. Atualmente, a produção de livros chegou a tal ponto que, por exemplo, no século XX, foi responsável por uma literatura histórica superior à de todos os outros séculos somados juntos. E caminhando para o final do programa, trazemos aqui para reflexão a fala da escritora argentina Graciela Montes, citada por Michel Petit em sua obra A Arte de Ler, a respeito da leitura, que diz assim, aspas, ela é uma atividade maior do que ler livros. É se sentir desconcertado ante o mundo, procurar signos e construir sentido. Para ler dessa maneira, com essa intensidade, é fundamental poder estar desocupado, disponível, não temer o vazio.
E quando a programação da vida é muito rigorosa, parece que não há fissura ou lugar onde se sentir desconcertado, perplexo, questionador, inquieto por tudo que nos cerca. Perscrutar o céu, o voo dos pássaros, o rosto de uma pessoa, a textura da casca de uma árvore, o curso de um rio, é tudo muito natural. O que há para ler, antes de qualquer coisa, é o que está ali, o enigma, o mundo. Fecha aspas. Agradecemos a todos que nos assistiram nessa tarde, reafirmando que é sempre muito bom estar com vocês. Viva as iluminações, viva a arte de ler, viva os livros. Um beijo.